Eles estão com os representantes. E agora a gente anuncia os que estão aqui embaixo. Anunciar a presença do Dr. José Sequim, diretor executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar, FenaSaúde. Andréia Cristina Gama Bergamini, coordenadora de custos assistenciais da Unimed Nordeste Paulista. Carlos Eduardo Gouveia, diretor-presidente da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, ABIS, e meu amigo de escola, de tempo de criança, né? Denise Eloy, presidente da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde Unidas. Para facilitar a transcrição do debate, solicito aos oradores que, ao falarem, declinem previamente seus nomes e não se afastem do microfone para garantir a qualidade da gravação. Comunico que o convidado terá o prazo de 10 minutos para fazer sua exposição, prorrogáveis a juízo dessa presidência, não podendo ser aparteado. Iniciando os trabalhos, passo a palavra ao senhor Paulo Henrique Dantas Antonino, coordenador da Coordenação Geral de Equipamentos e Materiais de Uso em Saúde do Ministério da Saúde. Boa tarde a todos. Paulo Henrique Antonino, coordenador geral da área de Equipamentos e Material de Uso de Saúde, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Agradecer ao deputado Ricardo Izar a oportunidade dada ao Ministério da Saúde de estar participando desse momento tão importante, debater um tema tão importante para a população brasileira e para a saúde do povo brasileiro. Quem vai passar? Eu tenho algum controle aqui? Não? É você lá, né? Ok. Próximo, por favor. Você prefere ficar de zero, isso? Eu acompanho aqui, eu só preciso olhar para ela, né? Eu vou levantar o braço quando você mudar, tá certo? Bom, falar da saúde brasileira, obviamente, começamos pelo Sistema Único de Saúde, né? Esse é um desafio enfrentado pelo governo brasileiro. É o único país no mundo com um sistema de saúde, inclusive universal, com uma população maior de 100 milhões de habitantes, né? É um sistema público, o maior sistema público do mundo de transplante de órgãos. 98% do mercado de vacinas é movimentado pelo SUS. 72% de sua população é coberta. Mais de 49 mil usam planos médicos e 18,7 usam planos odontológicos. Esse mercado representa 9% do PIB, 10% dos trabalhadores qualificados do país e representa 35% do esforço nacional de pesquisa e desenvolvimento. Esse esforço de pesquisa e desenvolvimento representa um dos maiores esforços do mundo em pesquisa proporcionalmente com as outras áreas, né? O Brasil faz esse esforço de desenvolvimento na área de saúde. O mercado de consumo na saúde no mundo vem bastante dinâmico e o Brasil, ano a ano, vem mudando de posição, com a expectativa já em 2004, na 6ª colocação. O setor onde se insere as órteses e próteses e materiais especiais é o setor de equipamentos e materiais de uso em saúde. Esse é um setor bastante diversificado e com indústrias de vários tipos e com modelos de comercialização também bastante diversificados. Próximo. Há um controle de grandes empresas, players mundial que controla esse mercado. A exemplo do que apresentamos agora, empresas com forte participação no mercado OPME, a exemplo da Johnson & Johnson, a primeira no mundo, a Medtronic, entre outras. Um mercado da ordem de 325 bilhões, tomando com base em 2011, e um setor com projeção média de 15% ao ano. O Brasil também tem atraído indústrias em players mundial, porque é o segundo mercado.
É o segundo, como faço? É o segundo mercado mundial em crescimento. É o mercado brasileiro. Próximo. Essa dependência do mercado externo nos dá um déficit, comparando os produtos de saúde com ele mesmo, da ordem de 56%, é o déficit comercial. Mas temos boas notícias também. A produção nacional vem crescendo ano a ano, como os senhores podem observar neste gráfico. Essa tela representa o déficit da balança comercial brasileira em função da dependência do mercado externo, da ordem de 10 bilhões. Próximo. No segmento de equipamentos, isso representa algo em torno de 2 a 3 bilhões, é o déficit do setor de equipamentos. Comparando os equipamentos onde se inserem os OPMEs com os outros mercados da saúde, está ali destacado, ele representa cerca de 22%. Isso é um pano de fundo para a gente contextualizar esse setor, o mercado de dispositivos médicos no Brasil. O que estamos fazendo em termos de política pública, o que vem fazendo o Ministério da Saúde, para que a gente possa ampliar o acesso e avançar na ampliação do acesso a serviços e produtos de saúde. Esse é um desenho do Carlos Gadelha, um modelo teórico de 2003, onde aproveita uma política pública da saúde com a política de desenvolvimento industrial do país por fortalecimento do complexo industrial da saúde, promovendo a redução da vulnerabilidade do SUS, um foco no desenvolvimento tecnológico, com crescimento, aproveitando o crescimento desse mercado, né, estimulando a competição e proporcionando às empresas participação nesse mercado, principalmente usando o poder de compra do SUS, poder de compras públicas, e que possibilita uma forte articulação entre empresas públicas e empresas privadas. Esse complexo industrial da saúde está inserido no Plano Brasil Maior, que é uma política de desenvolvimento industrial do governo federal. Próximo. Como resultado dessas políticas, a tela anterior nós apresentávamos o processo produtivo básico. É um PPB que é negociado no âmbito do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, onde a indústria com interesse em produzir no Brasil, ela negocia um processo produtivo básico e com isso tem acesso a incentivos fiscais, a finalizar e tem um acesso. As empresas de imagens médicas têm usado muito esse segmento, que é um segmento que vem da indústria franca de Manaus, da lei de informática, mas as empresas de produtos, de OPMEs também já passam a se interessar e numa discussão de não realmente um PPB, mas uma discussão no MIDIC para aproveitar essa linha de apoio também. O anterior, por favor. Uma outra ação, uma experiência única na saúde, advém da defesa, é o programa de offset, né? O governo federal, o Ministério da Saúde, implementa pela primeira vez uma política de offset na saúde, com a compra de 80 aceleradores lineares para tratamento de câncer, para reduzir a fila dos pacientes oncológicos. A maior compra no mundo até então foram 40 aceleradores lineares. Nós compramos de uma única vez 80 aceleradores lineares, com a redução de mais de 160 milhões nessa aquisição e proporcionando o offset. O que é o offset? A empresa ganhadora se obriga a instalar uma linha produtiva no Brasil, uma fábrica nacional, a adensar a cadeia produtiva, estimular o fornecimento, gerando emprego no país, qualificação profissional e associação a um ICT, uma instituição pública, para desenvolvimento de softwares, que o Brasil tem uma competência muito forte nesse segmento, porque nele tem softwares embarcados e sistema de planejamento com uma tecnologia muito forte. E isso o Brasil tem competência para desenvolver. Um outro instrumento são as PDPs, as parcerias para o desenvolvimento produtivo. E aí, essa é uma tela do último GSIS que aconteceu recentemente, onde o secretário Carlos Gadelha anunciou como o GSIS de equipamentos e materiais de saúde. Lá foram apresentadas várias parcerias para atender essas áreas: hemodiálise, cardiologia, cirurgia geral, urgência e emergência, oftalmologia, diagnóstico e monitorização, transplante e oncologia. Próximo. Foram firmadas aí, na área de produtos para a saúde e dispositivos médicos, 11 parcerias, referente a 15 produtos, e aí possibilitando aí um uso do poder de compra
da ordem de 500 milhões e podendo ter uma economia média anual da ordem de 80 milhões. E ao final dos 5 anos, com a PDP implementada, poderemos ter uma economia divisa de 370 milhões de dólares ano. Próximo. Aí já é um exemplo do fruto de algumas parcerias para o desenvolvimento produtivo, essa com a FURP, onde já ela fornecendo o dispositivo uterino, o DIU, para a população brasileira, ampliando o acesso e reduzindo os custos da saúde. Próximo. Um outro exemplo, também um aparelho auditivo. Citei esses 2 exemplos porque são 2 OPMEs, também ampliando a saúde da população. Próximo. Recentemente foi atualizada a lista de produtos estratégicos, também nesta reunião do GSIS, onde esse processo é um processo bastante dinâmico, com a participação da sociedade, dos membros do GSIS, onde o Ministério da Saúde, num processo de escuta amplo, interno e externo, determina, então, essa lista de produtos estratégicos. Próximo. E o avanço nessa lista é o seguinte: em 2010 tínhamos 35 produtos, na nova lista passamos para 116 produtos, e com um total de produtos farmacêuticos e dispositivo médico já da ordem de 303 produtos nessa lista estratégica. Focando um pouco mais no nosso tema, tabela SUS e incorporação tecnológica, né? Por favor. Esse é o impacto que tem as OPMEs no nosso Sistema Único de Saúde. Trago para os senhores apenas as 10 mais. Essas são os 10 produtos com maior gasto em termos de valor no SUS. Em primeiro lugar, campeão, com mais de 168 milhões, o estante coronariano. E aí um elenco de produtos. Já lembrando aos senhores que nesse GSIS já firmamos uma parceria para o desenvolvimento produtivo e nacionalização de produto, já de estente coronariano, inclusive fortalecimento da indústria nacional, que já tem um produtor nacional, marca-passo cardíaco, que ainda não temos produtor nacional. Apenas, por exemplo, os 2 primeiros da lista. Próximo. Esses são os mais caros em valores unitários, os 10 mais. Está aí o cardioversor desponta como um primeiro, 50 mil a unidade, o SUS paga. Próximo. Os mais utilizados em termos de quantidade, parece em terceiro lugar, novamente, o estente coronariano, e aí uma lista extensa. Próximo. E aí, obviamente, é uma demanda crescente, uma demanda por novas tecnologias. Nossos médicos que vão a congressos no exterior sempre trazem nova tecnologia. A população sempre quer à sua disposição o que há de mais moderno para o seu tratamento. E para isso nós temos a CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, que foi reformulada agora em 2011, tinha a antiga CITEC, e a CONITEC tem uma participação mais ampla, e a partir do final de 2011, já em 2012, ela inicia a sua operação. Próximo. E ele é um processo de incorporação bastante dinâmico. Próximo. Onde o que é incorporado? Nós não podemos incorporar tudo e qualquer coisa, o desejo de qualquer novidade que aparece, como se estivéssemos colocando um acessório no nosso carro. Então, isso depende de uma evidência científica, depende do estudo de avaliação econômica, depende de todo um processo rígido de incorporação, onde, por lei, a CONITEC leva no máximo 180 dias para responder se o produto deve ser incorporado ou não ao Sistema Único de Saúde. Próximo. E aí, então, ele tem que seguir todo esse fluxo, ele tem que ser eficaz, tem que ser efetivo, seguro, tem que ter custo-efetividade. Olhamos também o impacto no orçamento, que o cobertor é curto, só é possível incorporar aquilo que é a disponibilidade orçamentária. Então, para garantir a implementação na saúde da população e a sustentabilidade do sistema. Próximo. Desde então do funcionamento da CONITEC, ela já recebeu 290 demandas, sua grande maioria de medicamentos, cerca de 66% de medicamentos, procedimentos a serem incorporados 20%, e nosso médico device, produtos para a saúde, 14%. Já ocorreram mais de 20 reuniões onde são tomadas essas decisões, de incorporar ou não o processo, 76 consultas públicas, mais de 4 mil contribuições a essas consultas. É um processo de escuta ampla da sociedade médica e dos interessados. Incorporou-se novas tecnologias,
64 tecnologias foram incorporadas, 40 foram negadas, não teve custo-efetividade, não seria eficiente ao sistema. Próximo. O desafio é muito grande, nós precisamos de forma conjunta buscar o nosso atraso tecnológico e a dependência externa do país para que a gente possa ampliar acesso. Próximo. Temos que ter um foco, um objetivo claro, mas ter coragem de assumir riscos e tentar acertar esse alvo de maneira coletiva. Próximo. E sempre pedindo a colaboração do Congresso Nacional para, sem o entendimento coletivo, não é possível ampliar o acesso, ampliar a saúde da população e depende muito do esforço dos três poderes de forma irmanada. Ou como dizia na minha terra, dançando uma ciranda junto, todos de mão dadas. Próximo. Essa é a missão do Ministério da Saúde. Melhorar a sua vida. Esse é o nosso compromisso. Obrigado. Agradeço a exposição do senhor Paulo Henrique Dantas Antonini e passo a palavra ao senhor Bruno Sobral de Carvalho, diretor da Diretoria de Desenvolvimento Setorial, DIDES, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Obrigado. Eu vou ficar com o pifo. Excelentíssimo deputado Ricardo Zar, muito obrigado pelo convite, muito obrigado aos membros dessa comissão também pelo convite feito à agência. Esse é um assunto extremamente complexo e que tem em sua raiz alguns problemas econômicos clássicos da relação existente econômica entre um consumidor que compra uma cobertura de seguro, seja ela qual for, e as operadoras e os atores desse setor. Essa relação ela vem de uma falha de mercado conhecida, de assimetria de informação, onde parte dos atores dessa cadeia de produção conhecem, têm conhecimento sobre técnico, sobre como sobre que tipo de bens e que tipo de serviços e que em quantidades devem ser consumidos. Essa decisão não é do consumidor direta, tem um terceiro agente que toma essa decisão pelo consumidor. Esse agente é o profissional de saúde. E, portanto, existe uma assimetria de informação entre quem decide qual é o bem, qual é o serviço que tem que ser consumido e aquele que efetivamente usa aquele serviço, se beneficia daquele serviço, que é o paciente, e daquele que paga por esse serviço, que é o operador de plano de saúde. Né? Então, esse é um problema clássico de qualquer setor que envolve seguro no país e no mundo afora. Essa natureza da demanda que tem muita assimetria de informação. Essa simetria de informação, ela, obviamente, a utilização do profissional de saúde ela é benéfica, porque é o profissional de saúde que tem que ser ouvido nesse momento mesmo, é ele que detém um conhecimento técnico, mas isso tem algumas consequências econômicas que levam à sobreutilização, muitas vezes, de materiais e medicamentos na produção de saúde, seja na saúde pública, seja na saúde privada, que muitas vezes geram custos sem gerar os benefícios necessários. Né? Existe, então, a diferença entre bens, tem bens e serviços, que são serviços de busca, ou seja, você, como consumidor, você consegue saber exatamente aquilo que você quer e previamente tem uma noção da qualidade daquilo que você vai adquirir, seja um serviço, seja um bem. Tem bens de experiência, que são bens que você compra sem saber exatamente o que você está comprando, mas depois, a partir da experiência de utilização desses bens, você passa a entender melhor o que você comprou. E tem, por fim, os bens credenciais e serviços credenciais. Esse você não sabe, nem antes, nem durante e nem depois, a real necessidade e a real benefício que te traz aquilo, certo? Nessa última categoria se classificam os serviços de saúde. Bom, esse, portanto, é um problema de mercado, uma falha de mercado que gera uma série de consequências de aumento de custo que vão, eventualmente, bater no bolso do consumidor de plano de saúde e que também vão para a sociedade
através da participação que temos nos impostos para sustentar o Sistema Único de Saúde. Né? A primeira coisa importante é que dentro desse problema de assimetria de informação de um médico, onde o profissional detém a informação, a primeira impulso seria, bom, então vamos limitar esse profissional. E acho que essa é a única coisa que nós não devemos fazer. O profissional médico, o profissional de saúde tem que continuar mantendo a sua autonomia. Ou seja, como então conseguir fazer com que o sistema funcione de maneira adequada, que a quantidade de pedidos de materiais especiais e próteses seja adequado para o paciente e mesmo assim garantir a autonomia do profissional. A resposta para essa pergunta ela é múltipla, não tem uma resposta única, não tem uma bala de prata, não tem uma solução única. A primeira coisa é uma questão, e o primeiro problema é uma questão de concorrência. Né? A gente tem produtos nesse mercado que gozam por um período de patente. Né? Isso naturalmente torna esses produtos caros. E é esse sobrepreço desse produto que durante um certo tempo garantem a remuneração de quem investiu na produção daquilo, no desenvolvimento daquilo. Então, não adianta falarmos aqui de mocinhos e bandidos. São todos atores econômicos que defendem seus interesses e que, portanto, têm as suas atitudes que levam a consequências ruins. E que, na verdade, o que importa é que o sistema, os incentivos aí não estão corretos. Então, do ponto de vista da indústria, a indústria produz uma série de inovações que precisam ser remuneradas durante um tempo pelo período da patente. Existe regra para isso, internacional inclusive. Então, para esses casos, onde você tem um problema de concorrência natural, vinda do monopólio, a gente entende um preço acima do normal. Agora, o que não se entende, que também é um problema de concorrência, não uma falta de concorrência oriunda da patente, mas de outras causas, é que na comercialização e na distribuição desse mesmo material, você tem um sobrepreço ainda maior. Ou para produtos que gozem de patente, não tenham o poder de monopólio sobre aquilo, você consiga construir um monopólio artificialmente através de cadeias de exclusividade de distribuição. Então, esse é o primeiro problema a ser atacado aqui num conjunto de soluções que eu acho que são necessárias a esse problema que é complexo. O primeiro deles é esse, de concorrência, ou seja, a ausência de concorrência na distribuição, principalmente, tem levado a preços que são muito maiores daqueles que poderiam ser. Né? Então, eu acho que tem ações importantes que podemos desenvolver junto ao Conselho de Administração e Defesa Econômica, ao CAD, com informações oriundas da Inés, com informações do Sistema Único de Saúde, para mitigar um pouco desse problema de concorrência nesse setor, principalmente na questão de distribuição e comercialização. Um segundo ponto importante dessa agenda, digamos assim, para tentar dar conta desse problema complexo, seria a questão também da judicialização. Ou seja, muitos das órteses e próteses materiais especiais são utilizados a partir de uma demanda judicial, que muitas vezes é absolutamente justa e cabível. E em alguns momentos ela pode estar viesada por uma opinião única de um médico específico ou de um profissional de saúde específica e não ser necessariamente aquilo o melhor interesse do paciente. Isso acontece eventualmente. Por outro lado, os juízes não detêm de capacidade de uma segunda opinião. O sistema brasileiro não permite ainda que o judiciário tenha acesso a uma outra ideia, a uma outra opinião. Isso muitas vezes é feito num regime de urgência e o próprio magistrado tem dificuldade de ter acesso a mais informação. Mais uma vez, o problema de informação gerando judicialização que protege o consumidor na maioria das vezes, mas que às vezes pode estar simplesmente aumentando o custo do sistema. Outra questão importante é a questão da conduta de profissionais de saúde perante a recomendação de utilização de materiais especiais, órteses e próteses. Na grande maioria dos casos, os médicos estão absolutamente corretos e precisos naquilo que demandam, mas tem casos de abuso. Há casos de abuso reportados por todas as operadoras, por todos os hospitais, por todos os consumidores. Há casos de abuso comprovados, inclusive, pelo próprio Conselho Federal de Medicina, que recebe denúncias de médicos que recebem propina ou que recebem algum tipo de benefício financeiro ou não, por utilizar determinado material ou órtese ou prótese. Hoje,
a única sanção que temos, né, para um comportamento médico desse tipo, ou comportamento de um profissional de saúde desse tipo, a princípio, é uma sanção ética do Conselho, né? A pergunta que fica, e aí eu não tenho uma resposta, porque esse é um debate mais amplo, um debate da sociedade, ou seja, será que num mercado onde esse recurso financeiro é extremamente escasso, e a escassez desse recurso impede melhorias da saúde das pessoas, impede salvar a vida das pessoas, tirar recursos desse sistema de maneira privada, será que a sanção ética é a única forma que a sociedade quer lidar com esse problema? Então, essa é a pergunta que fica para o debate. Uma quarta questão é uma questão de regulação sanitária, né? Acho que já vai ser provavelmente comentado aqui pela Anvisa, que é a questão de como comparar produtos que muitas vezes são apresentados por profissionais de saúde dizendo, olha, esse produto não tem qualidade, esse produto é nacional e é melhor o importado. Ele é mais caro, mas ele é muito melhor. Como do ponto de vista de quem paga, e do ponto de vista de quem recebe isso, não há possibilidade dessa avaliação, é importante que seja incluído na regulação sanitária, e a Anvisa está fazendo um esforço bastante importante nesse sentido, que se faça cada vez mais avaliações comparativas de qualidade e de comparação entre produtos, sejam nacionais, sejam importados, para que jogue-se luz naquilo que não tem luz. Tá certo? A Anvisa já tem feito um trabalho excepcional nessa área e eu acho que a ideia que a Anvisa provavelmente vai apresentar aqui, eu conheço, posso adiantar pelo Joselito, ele tem feito um trabalho excepcional no sentido de comparar diferentes produtos com relação à sua qualidade técnica, né? Especificações técnicas de qualidade. É algo que não está acessível para a sociedade, passa a estar acessível a partir do trabalho da Anvisa. Isso é fundamental. Por fim, uma outra questão para o debate, ou seja, foi falado aqui pelo colega Paulo Henrique, da questão de avaliação de tecnologia de saúde. Avaliar até que ponto um material, medicamento que é caro, de fato agrega valor ao paciente, de fato agrega valor ao sistema de saúde, seja público, seja privado, né? E aí há que se louvar também o trabalho já mencionado aqui do Conitec, que tem feito um trabalho já hercúleo no sentido de trazer protocolo, diretriz de utilização, e fazer análise de tecnologia de saúde. O que eu acho importante nesse momento? Fortalecer ainda mais o Conitec, né? Essas análises de custo-benefício são extremamente caras, extremamente difíceis de serem feitas, extremamente técnicas, né? Aumentar o volume de análises é premente, né? Dar condições para que o Conitec faça mais e que faça também, não só para a saúde pública, mas para a saúde privada, para a saúde do Brasil, é fundamental. Certo? Então, eu acho que um outro ponto para a agenda, o fortalecimento do Conitec é algo desejável para o sistema de saúde como um todo. E o Conitec tem feito já um excelente trabalho, tem capacidade técnica para fazer, já tem feito muito. Por fim, eu acho que talvez aí o mais importante, como eu falei, não tem nesse jogo e nesse problema, não tem pessoas boas e pessoas más, não tem bandido, não tem mocinho. Tem um sistema de incentivos ruim. Que sistema de incentivos ruins é esse? É o sistema em que as hortes, próteses, materiais especiais, como a maioria dos itens pagos na saúde, são pagos por serviço. Quanto mais se faz, quanto mais se produz, quanto mais se coloca, mais se remunera. Tá certo? Esse é um sistema perverso. Esse é um sistema que gera incentivos para maior uso do que efetivamente necessário. Estou dizendo que se usa mais do que necessário. Estou dizendo que o incentivo é esse. Tá certo? O incentivo é para mais uso, porque quanto mais eu uso, quanto mais ofereço de serviço, mais se ganha, mais se remunera nessa cadeia de produção, né? E a gente precisa mudar esse modelo de remuneração para um modelo que haja um maior compartilhamento do risco entre o hospital e a operadora de plano de saúde, né? É óbvio que também temos que medir os resultados dessas intervenções, né? Porque quando a gente leva para o hospital o dever de decidir quais são os insumos envolvidos naquela produção, também tem um incentivo de botar menos insumos, né? Então, ele também não pode ficar com a armadilha do outro lado. Então, mais uma vez, não estou dizendo que os hospitais fariam isso, estou dizendo que o incentivo econômico é esse. É sempre bom ter incentivos econômicos adequados, né?
Então, seria importante que também, aliado a um modelo mais empacotado, e o SUS também tem modelos bons em que ele já empacota muito mais que a saúde suplementar, a produção de determinados serviços, isso transfere o risco também para quem produz, para o hospital, que tem muito mais capacidade de dialogar com o médico que faz a demanda do que a operadora de saúde, que é quem paga, e muito mais, obviamente, que o consumidor. Tá certo? Para isso, também é importante que se avalie a qualidade final desse resultado. Ou seja, não adianta também reduzir o número de insumos ou colocar uma quantidade de insumos, seja em quantidade, seja em preço, que não sejam adequados para o paciente. O paciente tem que ser protegido a todo custo. Né? Então, avaliar tecnicamente os resultados desses pacotes que sejam criados é muito importante. Né? Então, é um modelo de remuneração diferenciado. É um modelo de remuneração que leva a uma racionalidade no uso de recursos, tá certo? Onde os incentivos estão todos aliados. E ainda mais interessante, que quanto melhor for o resultado do paciente, melhor seja remunerado o profissional de saúde, melhor seja remunerado o hospital. Não está se falando aqui de punir médico ou punir hospital por ter resultado ruim. Está falando de se estimular médicos, se estimular profissional de saúde que tenham resultados acima do normal, acima do ordinário. Isso é importantíssimo também. Então você alinha um compartilhamento de risco, onde os insumos vão estar todos ali dentro e pagos em conjunto através de um pacote, com diretrizes de utilização feitas pelo Conitec, com resultados clínicos a serem medidos e avaliados. E você tem uma saúde muito mais barata e muito melhor do ponto de vista do paciente. Esse é um modelo, acho que, ideal do ponto de vista econômico. E a agência tem feito um esforço grande, reuniu operadoras de plano de saúde, reuniu hospitais, e está em discussão um novo modelo. São mais de 30 serviços já feitos e já desenhados para ser feito em pacote, e nós temos mais de 15 pilotos entre operadoras de plano de saúde e hospitais já trabalhando para construir um novo modelo. Isso é fundamental para a gente conseguir ter um sistema econômico, uma relação econômica de melhores incentivos para a produção de melhor saúde. Maior valor agregado, porque valor agregado é melhor saúde com um custo menor. Tá? Por fim, só para concluir, deputado, a ANS também colocou à disposição dos consumidores indicadores de qualidade. Né? Isso também é importante. O consumidor tem que ser mais protagonista nesse setor. Ele tem que ter acesso a mais informação. E cobrar mais das operadoras de plano de saúde, dos profissionais médicos, dos profissionais de saúde e dos hospitais um nível de atenção mais adequado. Então, acho que é uma agenda complexa, é uma agenda que o governo já tem trabalhado, já tem avançado, mas certamente é um problema complexo que precisa de bastante esforço da sociedade. E eu louvo essa comissão por ter trazido esse debate aqui e me coloco à disposição dos senhores. Muito obrigado. Agradeço o Dr. Bruno Sobral e queria convidar para vir para a mesa o Dr. José Sequim, da Federação Nacional de Saúde Suplementar. Agradecer a presença do deputado Geraldo Tadeu e Sandro Mabel e o deputado Roberto Teixeira. Eu queria, antes de passar a palavra para o Dr. José, senta aqui, mas eu estou presidindo a sessão, mas na verdade eu sou autor do requerimento. Eu estou ouvindo aqui os pronunciamentos, mas eu queria deixar claro qual é o motivo da gente ter feito essa audiência pública. Eu acho que todo mundo sabe que no Brasil óteses e próteses representam um custo significativo no custo da saúde, tanto dos planos de saúde como do SUS. E que existem preços diferentes da mesma prótese que são praticados numa região do país e na outra. Às vezes uma prótese que custa 5 mil num lugar, no outro lugar custa 50 mil. Isso não tem uma explicação lógica para isso. As cirurgias que são feitas, às vezes, recomendadas pelos médicos de forma desnecessária. Tem gente sendo operada para ter uma prótese implantada quando não precisaria ser feita a cirurgia. Licitação, por exemplo, processo licitatório que acontece. O ITO, que é um Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro, tinha um fornecedor lá que vendia uma prótese a 15 mil reais. 6 meses depois, a mesma prótese, ele virou fornecedor da A1000.
e essa mesma prótese foi vendida a R$ 1.500 para 1.000. Como é que isso é explicado? O Ministério da Saúde, ninguém fiscaliza, ninguém faz nada nessas licitações. Isso depois fala que a saúde está quebrada. Está quebrada por corrupção, está claro e evidente. É isso que a gente trouxe à pauta, essa audiência pública aqui, para ser discutido isso. Não como a gente está implantando, as políticas públicas, tudo. A gente precisa dar solução para o que está acontecendo de errado. A comissão que os médicos recebem, isso aí não é falta de ética dos médicos recomendarem uma prótese e ganhar 50% do valor dela, 40% do valor dela, e ninguém fala nada, como se isso fosse a coisa mais comum do mundo. Então, às vezes, ele põe uma de pior qualidade, mas recebe mais, ganha mais da indústria. O superfaturamento dos hospitais, hoje tem hospital que coloca 20% na nota para repassar para um plano de saúde, para poder compensar aí o que o SUS deixa de pagar, dos reajustes da tabela. É isso que a gente queria colocar na pauta dessa audiência pública. Então, eu queria pedir para que os próximos palestrantes tocassem nesses pontos, no que está errado. O que está certo a gente sabe. Eu quero que a gente toque no que está errado. E desculpa, depois eu vou passar a palavra para vocês de novo, mas é isso que a gente tem interesse, para que essa audiência gere frutos, quem sabe uma proposta de fiscalização e controle. A gente tem que ir a fundo, tem que consertar o que há de mais errado no Brasil, que é a corrupção. Isso não depende só do governo, porque a gente sabe que médico é iniciativa privada. E estão participando também da coisa errada. Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar a melhorar um pouquinho na saúde do Brasil. Quanto à Anvisa, eu peço desculpa, eu vou deixar para o final, que nem vocês fazem com os licenciamentos dos medicamentos, a gente vai deixar mais para o finalzinho da palestra, e vocês falam, porque estava marcado para as 2h30. Passo a palavra ao doutor José Sequinha. Quero cumprimentar o deputado Ricardo Izar e dizer que na justificativa dessa convocação, ou a justificativa dessa convocação, encontra plena concordância da nossa Federação Nacional de Saúde. A justificativa é perfeita e endossada nessas palavras que Vossa Excelência acaba de dizer. Anuncio também já a nossa concordância com a apresentação e o discurso que o Bruno acabou de fazer, tocou nos pontos principais, vou repisar alguns deles aqui também, talvez com alguns números. Começo por dizer quem é a FenaSaúde. A FenaSaúde é uma entidade associativa de 17 grupos de empresariais, que tem todas as seguradoras especializadas em saúde, mais 12 medicinas de grupo e 6 odontologias de grupo. Total de filiados dessas empresas é de 25 milhões, 37% do mercado como um todo. A receita no primeiro semestre desse ano foi de 20 bilhões, 38, quase 39 da receita do mercado. A despesa total de 20 bilhões, 36% do mercado. E o resultado, algo como 200 milhões. E a diferença entre faturamento e despesa total. A despesa assistencial médica, 16,5 bilhões, que representa 39% de todo o mercado de saúde suplementar. Ricardo Izar, estou trazendo aqui um slide que já circulou em algumas conversas públicas, que mostra o tamanho do mercado de órteses, próteses, materiais especiais, saúde suplementar. Estamos falando, o número final aí de 8 bilhões de reais é o valor custeado pelas operadoras, portanto, pelos consumidores, e é importante que esse assunto esteja sendo tratado na Comissão de Direito do Consumidor, porque o consumidor é o pagador, em última instância, sempre, tanto dos planos de saúde, quanto do dinheiro que o SUS aloca para a saúde, porque esse vem via contribuintes, via pagadores de impostos. É um mercado, portanto, importante e em crescimento. Tomei emprestado aqui um slide da própria ANS, da diretoria do Bruno, que mostra o que se faz, qual é esse mercado de órteses e próteses. Boa parte é importado, que está no primeiro item. O segundo item, colocado pela ANS, diz o seguinte aqui: o distribuidor prover recursos acessórios para a realização do procedimento. É comum ouvirmos relatos de nossas operadoras dizendo da presença de um instrumentador pertencente ao distribuidor
no centro cirúrgico para ensinar o médico como se utilizar aquele equipamento. Os médicos são sempre os demandantes, os que assinam a requisição desse material. Item também que o Bruno já citou, os hospitais têm uma taxa de comercialização em cima desses dispositivos aqui. Olhando, portanto, para a cadeia como um todo, pegamos aqui um exemplo, uma prótese de joelho, que tem custo na porta da fábrica de R$2.000, tem uma cadeia de distribuição e ela custa para a operadora, portanto para os consumidores, R$18.000. De 2, converteu-se em 18, colocada no paciente, custeada pelos beneficiários. Está aí o relato de quem se apropria de que margens ao longo desta cadeia. Como o Bruno já citou, aí está explicitado o valor da comissão médica, a comissão do hospital, etc., nessa relação como um todo. Como consequência desta prática, a gente observa uma relação interessante entre receitas e despesas do sistema hospitalar associado à ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados. Deve ser em torno de 50 hospitais, top de linha, Brasil como um todo. Na parte de cima, a gente mostra a participação na despesa. A linha marcada são os insumos hospitalares, materiais, medicamentos, órteses, próteses, etc. Isso corresponde a 30% da despesa do hospital, um pouco menor no último ano. Já se olharmos na linha de baixo, que é o lado da receita, a receita hospitalar proveniente desses mesmos insumos hospitalares alcançou durante bom tempo mais de 50%, tendo caído um pouquinho. Então, 30% de custo, 50% de receita. Está aí a margem de comercialização dos hospitais. Não estou passando juízo de valor, estamos descrevendo os fatos. Essa situação é perfeitamente conhecida dos hospitais, das operadoras, de muita gente que atua no setor. Ainda lembrando alguns desafios que a própria agência, a ANS, vislumbra à sua frente. Uma delas, analisar a equivalência desses dispositivos. Às vezes há uma diferença gritante de preço entre dispositivos que são equivalentes. Se forem equivalentes, qual deles se usa? Não necessariamente o mais dispendioso. O segundo, é importante que haja diretrizes e protocolos clínicos que orientem a utilização desse material. Terceiro, Bruno já enfatizou e nós endossamos plenamente, é preciso estimular a concorrência nesse mercado que vai do fabricante, produtor, importador, até ela estar instalada no corpo de um paciente. A concorrência é o ambiente menos propício para desvios de comportamento. E está correta a ANS de chamar CAD desse meio do caminho para examinar se há concorrência nesse setor. E de que forma podemos incentivar, estimular, fazer com que prevaleça a concorrência nessa distribuição. E, finalmente, não podíamos deixar também de apontar o acerto de se fazer a avaliação de custo-efetividade desses dispositivos. Ainda nesta linha, prossigo aqui com notícias recentes, nem tão recentes, do começo do ano. O governo audita hospitais. O governo forma portaria, força-tarefa para examinar a regularidade da aquisição de órteses e próteses. É um problema percebido por todos. Poucos dias atrás, o Ministério edita uma portaria, criando um grupo de trabalho para examinar OPMS ortopédicas. Hoje, no Diário Oficial, traz outra portaria, de mesmo teor, constituindo um grupo de trabalho para examinar órteses, próteses cardiovasculares. Assuntos muito importantes. Há outras iniciativas que é importante citar. As resoluções da ANS, que fixam o rol de procedimentos de cobertura obrigatória,
e resolução do CFM, dispõe o seguinte, que ao profissional médico cabe determinar as especificações técnicas do produto, podendo indicar até 3 marcas. Em caso de divergência, pode haver junta médica ou odontológica para decidir. Está na regulamentação. E é isso bastante importante. Como item final, eu queria mencionar o crescimento das despesas em saúde, ligadas bastante a esse tema que nós estamos conversando aqui de OPMS. As despesas crescem no mundo inteiro há muitos anos, pelo menos mais de meio século. Entre as principais razões está a incorporação de tecnologia. Portanto, a importância de se examinar essa questão com cuidado. Tem outras razões que estão aí listadas, não vou me ater sobre elas. Ilustro com 2 casos. Estados Unidos. A linha de baixo dá o crescimento per capita do PIB americano de 60 até o último ano, que é 2010. Acumulado 168%. A linha de cima, o crescimento per capita das despesas com saúde todas da sociedade americana, 800%. Ou seja, a despesa com saúde cresceu 5 vezes mais do que o PIB per capita nesse horizonte de tempo. Isso acontece em todos os países. Outro que eu queria dar um exemplo nosso aqui, brasileiro, que é um levantamento feito pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, que mede variação de despesa médica paga pelas operadoras, portanto, pelos beneficiários e consumidores, de um conjunto de 1.100.000 planos individuais. A linha cinza é a variação média anual do IPCA. A linha verde, a variação da despesa médica. Notem a diferença. Sistemática. Nenhuma exceção. Para finalizar, queria mostrar esse quadro que traz a variação de receitas e despesas do conjunto das associadas do ano 2007 a 2012. A receita aumentou 117%, mas a despesa 130%. E a despesa assistencial, pagamento de serviços médicos, 134%. Na despesa assistencial, os exames, 143%, mais do que a total. As terapias, mais ainda, bastante aqui em função da regulação da INS, que expandiu as terapias na última edição do rol, a que está vigindo até o final desse ano. Mas olhem internações, cresceram 223%. Nesse período, aumentou em 26% o número de beneficiários. E o IPCA foi de 31%. Somando os dois, todo 65% é explicado por beneficiários e preços. De 65 para 223 é aumento real per capita de despesa hospitalar. Já descontado aumento de beneficiários, já descontado a inflação. Hospital é o locus da incorporação de tecnologia. Não é o único, é um importante. E um item importante aí é, então, OPME. Pessoas querem a incorporação de tecnologia. E é importante que ela aconteça. E ela deveria reduzir custos. Quando a gente fala em tecnologia, as pessoas imaginam custos cadentes. O computador mais sofisticado dos anos 60 custava 35 milhões de dólares. Um relógio desses que a gente usa para ir à piscina de plástico e custa R$5, tem um sistema eletrônico no meio mais sofisticado que aquele computador. Custa tostões. Por que não na medicina? Certamente o... Está terminando? Perfeito. Certamente o raio-x hoje é mais barato do que era no passado. Mas é que a par com o raio-x hoje temos a ressonância, temos a tomografia, temos o PET scan, tem um monte de outras coisas, com uma evolução muito rápida. Nós desejamos a incorporação, mas toda inovação deve ser imediatamente incorporada? A Inglaterra tem um órgão que decide isso, o Canadá tem, o Japão tem política. Nós precisamos ter essa política também. A tecnologia que dá piores resultados se descarta, mesmo que mais barata. Dá melhores resultados, custa menos, se incorpora de imediato. O
problema está naquela tecnologia que dá melhor resultado, mas custa mais caro. Qual a relação de melhoria de resultado adicional de custos que recomenda a incorporação? Este é um tema importante que tem que continuar a ser avaliado pelo Ministério da Saúde, por quem de competência nesta área. Eu citaria mais 2 pequenas coisinhas aqui. Há também uma questão de uso inadequado da tecnologia, já dito aqui antes. Cito um caso. Segunda opinião para cirurgias de coluna recomendadas. 1.600 casos foram dirigidos a um hospital importante de São Paulo, de inquestionável competência. Uma equipe multidisciplinar examinou os 1.600 casos com recomendação cirúrgica e a conclusão foi: 600 precisam de cirurgia, 1.000 não devem ter cirurgia. Bem, não quero avançar mais nada, acho que isso indica bastante coisa. Equipamento instalado e que precisa ser utilizado. O Brasil é campeão mundial no exame de ressonâncias magnéticas e tomografias computadorizadas. Fazemos todas e somente aquelas que são necessárias? Ou desperdiçamos? E, finalmente, preços, que está mostrado aqui, que é algo que sai de 2, termina em 18. Ou uma operadora que me disse ainda ontem que compra um dispositivo numa praça por 25, na outra, do mesmo fabricante, mesmo material, por 100. Volto, então, a dizer que é importante botarmos luz nesse mercado. Por isso eu queria dizer que foram providenciais as iniciativas suas, deputado, de fazermos esta audiência na Comissão do Consumidor. E elogiável a decisão do Ministério de formar esses grupos de trabalho para estudar esses órteses e próteses que são de algo fundamental para a vida de todos nós. Obrigado. Agradeço a exposição do senhor José Sequim. Passo a palavra à senhora Andréa Cristina Gama Bergamini, coordenadora de custos assistenciais da Unimed Nordeste Paulista. Tá bom. Estou aqui representando a Unimed do Brasil. Na verdade, essa audiência foi proposta foi solicitada ao distinto deputado pela Unimed Nordeste Paulista, que é uma regional, pelo Dr. Otto Júnior, que infelizmente não pôde estar presente por um problema pessoal de saúde e me pediu que a Andréa representasse a Nordeste Paulista e eu estou aqui pela Brasil. Então, vamos dizer o seguinte, eu vou passar direto para a Andréa, porque tudo isso que foi dito aqui já esvaziou um pouco a apresentação que nós íamos fazer. Mas eu acho que vale pelo seguinte, a Brasil hoje, eu estou do Conselho da Brasil, da Unimed do Brasil, nós estamos negociando com a indústria diretamente há 4 anos, né, a compra de insumos em escala, principalmente a OPME, para 20 milhões de usuários. E temos observado lá nesses 4 anos quedas gigantescas na negociação desses custos, né, por conta da compra em escala, e é uma experiência muito bem sucedida. Eu vou passar para a Andréa, eu tenho a impressão que a introdução que ela ia fazer já foi muito debatida aqui, que são os números da saúde suplementar, e ela vai trazer algumas evidências de tudo isso que foi levantado aqui com relação a essas distorções que acontecem não só na cadeia de distribuição, e são muito grandes, como também no comportamento, infelizmente, de alguns colegas que fazem parte dessa... E nós estamos numa comissão de defesa do direito do consumidor. Portanto, o deputado foi muito feliz quando disse que a gente deveria focar essas questões pontuais, práticas, que dizem respeito às distorções que todos nós temos observado aqui, principalmente na distribuição desses insumos de altíssimo custo. E eu agradeço a presença, em nome da Unimed do Brasil, o fato de estarmos aqui hoje. Obrigado. Andréa. Bom, boa tarde, deputado. Muito obrigada pela oportunidade. Com certeza, esse debate está sendo muito esperado, não só pela Unimed, mas como todas as outras pessoas estão representadas aqui, principalmente porque ele vai atingir diretamente o consumidor. Quando a gente fala de órtese e prótese, foi muito colocado anteriormente pelos demais debatedores, né? É algo muito polêmico e que tem várias vertentes que a gente vai estar mostrando aqui. O mais interessante é o que a gente já vai direto ao ponto, que são as evidências de tudo que foi colocado pelos senhores, né?
Então a gente sabe que dentro da própria tecnologia em saúde, no Sistema Único de Saúde, como colocado anteriormente, a questão da judicialização da saúde, a quantidade de liminares, também acaba acarretando um aumento do custo da saúde. Basta saber se realmente esses materiais foram bem indicados, que é uma preocupação que a gente tem relacionada ao consumidor. E o aumento do custo da assistência médica, ele é contínuo, que também já foi apontado anteriormente, por várias razões. Mas essas são razões, vamos dizer assim, normais, que elas acontecem em qualquer lugar do mundo. O que não dá para a gente entender são essas discrepâncias de valores que a gente tem encontrado em todo o Brasil. Quando a gente começou a fazer esse trabalho na Unimed do Brasil, por ela ser um plano nacional e ter abrangência nacional, e estar presente em 83% dos municípios brasileiros, e a gente tem um sistema de intercâmbio, e de repente a gente se deparou com fornecedores, com produtos de mesma marca, mesmo fabricante, mesma referência da Anvisa, com preços totalmente díspares e totalmente diferentes. E não estamos falando de questões de tributos locais, de logística, e sim de um outro tipo de cadeia produtiva que vem acontecendo em nosso país. Então, uma das questões que a gente se importa é com a sustentabilidade tanto da saúde suplementar quanto do Sistema Único de Saúde. E no Sistema Unimed, a gente começou pelos processos de intercâmbio devido a ter essa abrangência nacional. Bom, as estratégias foram, primeiro, a gente verificou quais são os materiais mais utilizados no Brasil pelos nossos médicos. E a partir daí iniciamos um processo de negociação. E já nesse primeiro momento a gente já começou a ter alguns problemas, porque materiais que eram muito utilizados, que estavam dentro do curva A partir do momento que a gente negociava preços competitivos, preços menores, esses materiais passaram a não ser mais solicitados pelos médicos ou não ser mais permitidos a entrada desses materiais no hospital. Então, essa foi a nossa primeira barreira que nós encontramos, né? A nossa preocupação não é só a questão do custo da saúde que é finito, mas principalmente com a qualidade do material que é oferecido para o nosso consumidor, para o nosso cliente. Então, a gente fez tanto análise de mercado, quanto também análise dos fornecedores, verificando se os fornecedores eles têm as RDCs, se ele tem a qualidade comprovada, se ele tem condições de logística, se ele tem estoque para estar atendendo todos os nossos clientes. E algumas ferramentas que também já foram citadas, eu só vou colocar que a gente utiliza e que é muito importante quando a gente fala de órteses e próteses, que é a questão da 241 da ANS, da contratualização, a 282 da qualificação, como foi colocado pelo Dr. Bruno, a 262 que coloca bem claro que o médico tem que descrever o material que ele vai precisar, a descrição técnica, e em nenhum momento a gente vai tirar a autonomia do médico, a partir do momento que ele vai decidir qual é o material que ele vai utilizar na sua descrição, a quantidade, o tamanho. Então, nesse momento a gente não está interferindo nisso, e a própria Unimed criou um formulário que, se o médico ele discorda com aquele material, porque tem algum problema técnico ou ele é ainda adequado, ele pode estar preenchendo e a gente vai estar encaminhando, no caso, para a Anvisa, que é o órgão responsável por esse material dentro do país. Além disso, nós temos as normativas do Conselho Federal, que também já foi colocada, a 1956, mas eu quero destacar a 1982, que fala sobre os procedimentos experimentais, que é algo que tem acontecido na judicialização, de nós termos nossos clientes nem saberem que estão sendo submetidos a procedimentos experimentais, em que vem a questão da liminar e qual é o risco que a gente tem para esse cliente? Como que foi incorporado esse experimento? Cadê o protocolo? Quanto tempo que esse médico ele precisa estar capacitado, treinado? Qual a estrutura que o hospital precisa ter para estar realizando esse procedimento? Então, a 982 ela mostra passo a passo e o cliente ele tem que estar sabendo o que está acontecendo com ele e qual o procedimento que vai estar sendo feito. E essa cadeia produtiva, que foi muito bem colocada, eu trouxe alguns itens só para ilustrar. Então, a gente sabe que sai o preço do fabricante, que é um preço de venda, ele tem um custo, ele tem suas despesas, ele tem que ter seu lucro. A gente não é contra o distribuidor, o fornecedor, ele tem que ter o lucro sim, até para poder crescer, para poder trazer coisas novas, ao melhorar a qualidade do atendimento, só com lucro viável. E aí vem a questão das taxas de comercializações, que entra a questão dos profissionais de saúde, dos hospitais, e pode haver essa variação. É um exemplo, 230%, e digo para os senhores, se fosse 230% eu já não estava tão preocupada, mas quando a gente vai ver as evidências, os fatos reais, isso aqui são notas fiscais, de mesmos produtos em lugares diferentes no Brasil. Então, a gente vê aqui um exemplo de um cimento para vertebroplastia, que uma região paga R$160 por esse cimento, em outra região, R$3.000. A gente está falando do mesmo material, mesmo fabricante, mesma referência Anvisa, e às vezes estado um do lado do outro, ou até na mesma cidade. Isso acontece bastante. Outra evidência,
um agente embolizante que custa em uma região do Brasil R$ 2.400, em outra região esse mesmo agente embolizante R$ 17.800. Então isso aqui são fatos, são evidências que têm acontecido diariamente, a gente recebe essas discrepâncias de valores no Brasil. Tenho certeza que não é só no sistema Unimed que acontece isso. Aqui a questão das micromolas, né, que quando a gente vê a diferença de valor não se torna tão grande comparado com os demais, só que a quantidade é sempre muito grande de utilização e essa diferença ela se torna muito maior. Outros exemplos, o oclusor cardíaco. Esse caso é muito interessante porque esse material é numa mesma cidade, depois que a gente ameaçou, a gente ligou e avisou, olha, nós vamos levar isso para o CAD, isso é um absurdo. Com um telefonema reduziu de R$ 23.200 para R$ 7.500. A gente fica pensando, meu Deus, como que é essa margem de lucros? Como que é feito esse cálculo, essa matemática que realmente a gente desconhece? Outro exemplo, também de um eletrodo de ablação, esse foi um exemplo mais gritante que nós encontramos, que é R$ 450 numa região do Brasil, em outra região do Brasil, R$ 18.000. Era para o mesmo procedimento, a mesma indicação. Nós pegamos rótulos, comparamos, pegamos até a etiqueta do produto para ver se realmente era a mesma coisa, porque nos assustou essa diferença. E mais outro exemplo, o kit de estereotaxia, diferença de R$ 36.000 para R$ 60.000. Esse foi um caso dentro da mesma cidade, com fornecedores diferentes. Aqui foi um caso que saiu no jornal, então foi documentado, que o Correio ele pagou um parafuso para uma cirurgia ortopédica o valor de um carro popular. E olhando esses preços item a item, a gente vê que realmente são preços surreais, que em outras regiões a diferença é muito maior ainda. E aqui alguns casos que a Unimed Nordeste Paulista pediu para nós, a gente está trazendo, que são casos reais e que foram tomadas algumas providências. Uma solicitação de um médico que ele deveria indicar 3 fabricantes, mas ele acaba indicando 3 distribuidores. O que significa isso? Na verdade, como alguns distribuidores eles trabalham com várias marcas de materiais, então ele não estava escolhendo a marca, ele não queria uma marca X ou Y, ele queria um distribuidor X ou Y. Então já tivemos casos em outras regiões também que a gente fala assim, não, doutor, a gente vai fornecer exatamente o material, a marca que o senhor solicitou, só que com outro fornecedor, porque ele está nos dando um desconto de 50%. Não, mas eu quero desse fornecedor. Então aí se torna mais grave ainda a situação, porque ele está escolhendo o distribuidor, ele não está escolhendo o produto, o material. Nesse caso, ele foi questionado, responde afirmando que o convênio está interferindo na conduta médica. Nós sugerimos um material similar e o médico se recusa, utilizando, só conhecer aquela marca, apesar dele ter escolhido o distribuidor e não a marca. E quando sugerida uma apresentação de um outro produto, ele se recusou também a participar. E ele foi notificado extrajudicialmente e aguarda uma resposta que até o momento não vemos. Esse é um outro caso que o médico ele fez a solicitação totalmente correta, ele não indicou o fabricante, ele colocou a descrição do produto, porém era um procedimento que não estava no rol e ele foi negado por falta de cobertura. Em seguida veio uma liminar, concedendo tanto o procedimento e destacando que deveria ser, tanto fornecer o procedimento quanto aquela marca do material que tinha sido apontada pelo médico. Foi investigado mais um pouco, foram tirar a razão social da empresa na junta comercial. Essa empresa era de um familiar desse mesmo médico que fez essa solicitação. Em seguida, em relação ao juiz, ele foi acionado novamente. A liminar ela foi revogada, não do procedimento, mas sim do material. Então, o tribunal ele manteve a decisão de liberar o procedimento, porém deixou a operadora indicar o outro material, outro fabricante específico que tivesse a mesma indicação e o mesmo fim. Então, assim, a gente poderia passar dias e dias aqui, porque todo dia está chegando algum tipo de discrepância dessa, algum tipo de relato, tenho certeza que em qualquer operadora de saúde e também no Sistema Único de Saúde, por isso que a gente precisa realmente fazer algum trabalho um pouco mais forte em relação a isso, para proteger o nosso fornecedor, o nosso cliente. Poucos fornecedores responsáveis pela redistribuição acaba criando a questão do monopólio, como também foi colocado internamente. A questão das altas taxas de comercialização, eu estive oportunamente participando de uma mesa de debate e a própria a ABRAD, que é a Associação Brasileira de Distribuição, ela colocou que os próprios distribuidores eles não têm mais margem, porque essas margens elas vão aumentando cada vez mais e cada vez vai sendo retirada uma fatia de mercado, só que essa fatia de mercado está sendo repassada para o consumidor final, né? O aumento do custo, o bloqueio dos hospitais quando acontece alguma negociação ou de algumas especialistas não compram mais esse material porque o preço dele já foi reduzido, então isso existe.
e procedimentos com cobertura no rol em que tem exclusividade na comercialização de materiais. São algumas dificuldades que a gente está citando aqui. E algumas sugestões para a gente estar trabalhando para serem desenvolvidas. Primeiro, a análise regional e nacional do mercado de OPME. Então, é preciso fazer essa análise de uma maneira criteriosa, de uma maneira correta, para que todos os que estão envolvidos, eles possam se beneficiar de uma forma ética e correta, tanto fabricantes, importadores, distribuidores, hospitais, clínicas e operadoras de saúde, maior fiscalização nas atividades fins dos atores envolvidos, desses que foram citados, aprimoramento das normativas já existentes para que realmente as coisas possam acontecer, revisão das normativas para incorporação de novas tecnologias, que foi colocado aqui muito bem. A Conitec é muito importante, tem que fortalecer a Conitec, arrumar formas de financiamento para melhorar os trabalhos da Conitec. Realmente são excelentes os pareceres da Conitec, nos ajudam muito dentro da saúde suplementar. Formação de um grupo técnico que envolva todas as entidades relacionadas até mesmo às especialidades para a formação de protocolos, a gente para trabalhar com protocolos de indicação, ações que realmente protejam e nos dê segurança quanto à efetividade e à qualidade da assistência prestada. E maior envolvimento das entidades jurídicas nos processos relacionados ao OPME. Bom, é essa mensagem que eu gostaria de passar para os senhores em nome da Unimed, mas agradeço pela oportunidade e fico à disposição. Muito obrigada. Eu agradeço a exposição da senhora Andréa Cristina Gama Bergamini. Passo a palavra ao senhor Carlos Eduardo Gouveia, diretor-presidente da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, ABIS. Bom, muito boa tarde. Obrigado, deputado, nobre amigo. Obrigado a todos pelo convite. Para a ABIS é uma grande honra estar aqui presente e, na qualidade de representante da indústria, eu gostaria de trazer também um panorama complementar. Vou tentar passar de forma bem breve sobre os pontos já debatidos e apresentados e tocar exatamente nas feridas, trazendo algumas propostas até de soluções. A ABIS é a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, que congrega todas as entidades, boa parte das entidades do setor de produtos para a saúde. A ABIMED, a área de alta tecnologia de equipamentos, produtos e suprimentos médicos hospitalares, a ABRAID, que é a Associação de Importadores e Distribuidores de Implantes, e a CBDL, que é de Diagnóstico Laboratorial. Ela, como entidade, ela tem procurado trabalhar em vários pontos essenciais para a sustentabilidade do sistema de saúde. E aí, como cidadãos, nós temos todo o interesse, de forma sempre conjunta, de trabalhar em prol de uma regulação inteligente, em prol de redução do custo Brasil, e aí os vários aspectos que acabam impedindo o acesso do paciente às novas tecnologias, incorporação de forma racional de novas tecnologias, isso tem que ser sustentável, como foi já dito aqui, e principalmente também ter sempre servidores e reguladores bem preparados, capacitados para uma boa gestão do sistema. Dentro disso, o mercado de produtos para a saúde, é sempre bom contextualizar, ele é um mercado que tem crescido, hoje 300 bilhões de dólares na indústria de produtos para a saúde no mundo inteiro, sendo que no Brasil, em termos de consumo aparente ou estimativa de gasto no setor, quase 11 bilhões de dólares como um todo. Esse slide emprestado do Ministério confirma que é um setor, o setor de saúde como um todo é um setor altamente especializado, com uma mão de obra extremamente qualificada, que acaba gerando grandes possibilidades para o sistema. O Complexo Industrial da Saúde tem confirmado isso, tanto na área de pesquisa e desenvolvimento, como grandes oportunidades para o país se desenvolver. No entanto, é importante, e aí sim, fazer um paralelo entre medicamentos e produtos para a saúde. Em medicamentos, o sistema de pesquisa e desenvolvimento, de inovação tecnológica, ele é muito claro, simples, longos processos, quase que um funil linear. Já na nossa área de produtos para a saúde, não. Ele é extremamente atípico, ele é interativo, o profissional de saúde participa desse processo em diferentes momentos, todos os grandes atores, pagadores, profissionais de saúde, as próprias agentes que fazem o funding, o financiamento do sistema, acabam tendo um papel e, com isso, o próprio sistema de inovação ele acaba sendo cíclico e interativo.
Ele é um setor com uma dinâmica própria, muitas empresas, extremamente pulverizado, com uma obsolescência, a vida útil dos produtos é extremamente rápida, o que é diferente de medicamentos. Os agentes da cadeia são importantes para viabilizar e pulverizar o serviço. No nosso caso de produtos para a saúde, existem muitas empresas pequenas, quase 300 mil empregos entre diretos e indiretos no país. É importante a questão da competição, a concorrência ela é fundamental, é assim que o sistema realmente pode ser sustentável e continuar crescendo, e ele é uma das únicas formas de garantir de fato o acesso irrestrito às novas tecnologias que são desenvolvidas. Então a gente trabalha sempre em prol da justa concorrência. Alguns números que eu vou deixar depois à disposição, nós acompanhamos todo o setor de produtos para a saúde há vários anos, então temos na verdade não é nem mais uma fotografia, mas um filme do que acontece, em termos de produção, exportação, importação. E aqui alguns exemplos. O sistema ele acaba, na área de produtos, tendo uma diversidade, como mostrou o Antonino, muito grande. São vários produtos diferentes nas diferentes categorias, se nós formos entrar em OPME. E aí vários dos nossos associados, principalmente através da Abraide, com as suas diferentes atuações no Brasil inteiro, com quase 10 mil empresas comercializando, 3 mil empresas fabricando. O fato é que, de fato, o fato é que o futuro está em nossas mãos. E para isso, nós precisamos garantir a primeira grande questão, que é o acesso. Para o acesso ser possível em melhor qualidade, em quantidade suficiente e preços similares aos praticados em outros países, é imprescindível o quê? E aí um ponto que talvez não tenha sido tocado, mas que não pode ser esquecido, que é um próprio estudo que a Anvisa fez, através de uma das áreas, que é o estudo sobre tributos incidentes no setor de produtos para a saúde, em 2012, quando foi possível quantificar os impostos que oneram o preço final dos produtos para a saúde e, consequentemente, a sua influência na política de financiamento e a garantia do acesso universal. Esse estudo está disponível e ele é bem completo, mostrando a grande diferença em relação a outros países com os vários tributos que nós temos, alguns recuperáveis, a maioria não, e aí eu cito ICMS, PIS, COFINS, que acabam tendo, muitas vezes, um efeito nefasto no acesso. Só para citar alguns exemplos, nós temos, se for analisar uma pulseira de identificação para pacientes, quase 51% de carga tributária. Uma agulha, que é essencial no dia a dia de um profissional de saúde, tratando seu paciente, 33%. Uma cadeira de rodas, 18%. Um mercúrio, 35%. E assim vai. Uma maca, 35%. Então, só para citar alguns dos grandes tributos que acabam afetando, de fato, também essa questão do acesso. O acesso pode ser resolvido de diversas formas. O governo brasileiro tem trazido algumas propostas dentro da questão do GSIS, do Complexo Industrial da Saúde, através da oferta do próprio poder de compra do governo brasileiro. Isso é uma alternativa? É. Sem sombra de dúvida, ele consegue, com isso, possibilitar a escala que, no final das contas, acabaria trazendo uma redução lá na frente em termos de custo competitivo. Agora, o fato é que só isso não resolve. Nós gostaríamos de ter um ambiente ideal, que seria o quê? E aí já algumas sugestões de ações. Reestruturar a remuneração dos prestadores de serviços, hospitais e médicos. O Dr. Bruno tocou nessa questão. Dissociar o custo revenda do produto médico do procedimento, que também é um problema muito sério. Hoje, muitas vezes, o hospital ele acaba cobrando como um item só. E ali está embutido muita coisa que não precisaria estar sendo cobrada pelo hospital. Poderia ser separado, com uma transparência necessária para se garantir exatamente essa questão do acesso. As centrais de negociação, que também foi um exemplo citado pela Unimed. É interessante você discutir uma negociação centralizada, mostrando o potencial de volume, e aí ter uma barganha interessante com os diversos fabricantes? Sim. Porém, não podemos esquecer, e aí é diferente de uma compra centralizada, que é o quê? A questão da regionalização, a questão de toda a logística de distribuição, a questão dos acessórios que tem que estar lá na mesa de operação também. Então, tudo isso não pode ser esquecido.
o ambiente de negócios, e aí eu também toco nessa ferida que é uma ferida enorme e que a gente tem que encarar isso de uma forma séria, que é ter um ambiente de negócios sem desvio de conduta e de ética. Se isso continuar acontecendo, a questão de propina, a questão de comissão, de uma forma velada, em detrimento do nosso paciente, o sistema vai entrar em colapso. Isso não tem mais como ser possível. Então, existe um esforço grande. A ABIS, como entidade representativa da indústria, ela faz o seu esforço, tem conduta ética entre as nossas entidades, membros. Nós temos códigos de ética, mas principalmente a gente quer cada vez mais levar essa conduta para a cadeia toda de distribuição. Então, em fevereiro, deputado, já fica aqui o meu convite, em fevereiro nós faremos um evento em São Paulo exatamente para debater esse tema com toda a cadeia de distribuição sobre conduta ética nessa área de saúde. Então, não só a indústria, como seus distribuidores também, em São Paulo. A harmonização ou convergência regulatória ela é fundamental até para trazer exatamente um ambiente mais conhecido e harmônico com os outros países, em termos de regulação, possibilitando essa maior concorrência, e protocolo de uso de OPME, que também acaba facilitando. Agora, a realidade hoje ela é ainda cruel. Nós temos consignação de muitos produtos, então o volume de produto e equipamento consignado ele é enorme e não existe almoço de graça. Esse volume consignado tem um custo de capital, e fica lá à disposição. Então é algo a se pensar de como mudar um pouco isso. A questão dos instrumentais e equipamentos de apoio, que eu falei na questão da negociação centralizada. Você pode negociar, mas o instrumental precisa estar lá na hora que o paciente precise. Questão do instrumentador também. A questão da inadimplência, isso acaba pesando demais. As deficiências estruturais, essa questão do marketing de relacionamento. Então tem que ser visto de uma forma ética e correta. A desestrutura de preço e as despesas incontroláveis, que são essas que muitas vezes são pressionadas contra a indústria, que acabam ficando com margens muito pequenas. Então, eu trouxe aqui um exemplo, que eu já vou passar para o final, que foi já debatido, em várias situações em que o mesmo produto poderia sair a R$ 2.150, ele acaba saindo a quase R$ 5.000, sendo que a margem do distribuidor ou fabricante ela permanece percentualmente igual, porém aqui você está incorporando seja os 20% de administração do hospital, seja os 10% de taxa administrativa, seja aquele valor que está embutido junto com um procedimento que ninguém viu e que, no final das contas, a própria operadora muitas vezes acaba custeando sem saber e o paciente, obviamente, é afetado, talvez até com seu prêmio lá na frente. Bom, o fato é que nós somos parte interessada. Os produtos médicos e de diagnósticos, se bem avaliados, eles são sim grandes redutores de saúde pública, do custo de saúde pública no longo prazo, são essenciais. Diagnóstico, por exemplo, 80% das decisões médicas são feitas com base num diagnóstico correto, são fundamentais, eles são adequados, são essenciais para um adequado tratamento e, obviamente, é importante você preservar toda a lucratividade desse setor da economia, até para permitir continuação de pesquisa e desenvolvimento em novos produtos. Então, resumindo, eu acho que a gente pode sim trazer várias propostas. Os produtos eles podem ter variações, mas que não sejam tão grandes assim. É importante a gente continuar com a questão dos produtos de forma reembolsável e não totalmente unificada com os procedimentos. E como entidade, deputado, eu ainda trago aqui a porta sempre aberta para trazer informações, modelos de negócio, ideias e visões e o nosso apoio a possíveis encaminhamentos que essa audiência pública vai tomar, junto com a ANS, Anvisa, Ministério, as entidades representativas do setor de operadoras para a saúde, porque só assim que a gente realmente vai conseguir construir um futuro melhor para todos nós e principalmente para o paciente que merece e precisa ter um tratamento adequado. Obrigado. Eu agradeço a exposição do Carlos Eduardo Gouveia e passo a palavra ao senhor Joselito Pedrosa, da Anvisa. Boa tarde. Obrigado pelo convite, deputado.
seguindo a linha de raciocínio que você pediu para ser feita aqui e apresentar os problemas, vou fazer as duas coisas, fazer a discussão do que é problema para a vigilância sanitária e das soluções que foram trabalhadas e perspectivas futuras que nós temos aqui com relação ao OPME. Os principais problemas que nós identificamos durante o decorrer do ciclo de vida dos produtos que são utilizados hoje, tanto no setor privado quanto no Sistema Único de Saúde, lembrando sempre que o maior comprador hoje de produtos para a saúde é o sistema público. Apesar de a gente ter um volume muito grande de procedimentos sendo realizado na área privada, mas o maior comprador de produtos para a saúde é o setor público. E aí se faz necessário se aumentar o tipo de controle com relação ao que está sendo utilizado em decorrência do volume de produtos que são adquiridos pelo setor público. Com relação a pegar como exemplo aqui, principalmente as próteses ortopédicas, mas você tem a mesma situação em implantes cardíacos, da área de fonoaudiologia, neurológicos, todos eles apresentam problemas similares. E os problemas relacionados a esses tipos de produtos são com relação à estrutura do produto, em decorrência do seu processo fabril, a composição do produto, quando eu considero que aquilo que é fabricado no Brasil não é 100% o que é produzido aqui, parte da composição do produto é importada e não necessariamente o fabricante consegue ter todos os controles que deveriam ou que deveria ser obrigado a ter sobre o seu terceiro, a sua terceira parte. Então, matéria-prima é um nó muito grande para a produção de implantes no país. Biocompatibilidade, uma dificuldade muito grande de se trabalhar e se verificar a validação dos produtos com a sua composição e a biocompatibilidade de cada produto. O uso profissional, esse é um problema sério que se dá hoje em dia em decorrência de... profissional nenhum gosta de ler instrução de uso. Eu acho que brasileiro não gosta de ler manual nem instrução de uso. E todo produto, seja ele qual for, tem uma instrução de uso definida pelo fabricante e que descreve os limites de utilização desse produto. A experiência profissional vai até o limite definido pelo fabricante, ao qual validou os processos todos, validou a qualidade do seu produto. Então, o uso pelo profissional também é um problema para a gente. A estrutura de serviço, o país tem um problema sério ainda de uma defasagem com relação à estrutura de serviço, e eu não estou falando só de hospital, hein? A gente tem um problema muito sério, que tem uma tendência ainda da sociedade brasileira a achar que se resolve problema de saúde só em ambiente hospitalar. As unidades de saúde, a básica de saúde, as policlínicas e os hospitais dias ou hospitais que realizam pequenas cirurgias são grandes centros que realizam uma quantidade muito grande de procedimento e que normalmente a própria sociedade não se apodera disso para entender que 80% de total dos problemas de saúde pode ser resolvido nesse tipo de unidade. Então, a falta de infraestrutura ou a dificuldade com estrutura também é um problema com relação a risco e segurança. A cadeia distributiva, e aí, como foi sinalizado já aqui, a logística e a cadeia de distribuição, para a gente da vigilância sanitária, é o maior problema. Distribuidor faz miséria com produto nesse país. Fabricante decide algumas coisas e distribuidor, que é quem está em contato com o serviço, como a gente está tratando aqui, um dos temas que eu acho que é o mais polêmico e mais complicado de se tratar é a corrupção ativa, em cima de OPME. O elo de tratativa da corrupção ativa é o distribuidor. O fabricante não é vítima nessa situação, mas o elo da corrupção ativa é o distribuidor. E isso gera problema com relação à segurança do produto. Eu acho que eu já citei esse exemplo, inclusive, nessa casa aqui. A gente tem um trabalho com a Polícia Federal na agência e em 2012 nós fizemos uma ação com relação à prótese ortopédica e descobrimos na Avenida Paulista um distribuidor de um fabricante de uma empresa alemã
de prótese ortopédica. Ele trazia, importava a prótese alemã de marca, levava para dentro desse apartamento, tinha um produto falsificado, tirava da caixa o original, colocava o produto falsificado e vendia como se fosse um original. Então, se ele tinha 50 produtos, ele fazia 100. Né? E vendia isso como um produto de marca, de qualidade, etc, etc. Então, isso é um problema sério para a gente tratar, quer dizer, tem um pedaço que é com relação à regulação e tem um outro pedaço que é caso de polícia. Frente a esse cenário de dificuldades e de situações que levam a uma tendência muito grande a aumentar o risco e o perigo da população ao tipo de produto que está sendo utilizado e comercializado, e aí eu nem vou me entrar no detalhe que já foi muito tratado aqui com relação a preço, né? Porque tudo que foi apresentado ali com nota fiscal é caso de polícia, aquela situação tinha que ser denunciada e os indivíduos que participaram daquilo tinham que estar presos. Né? Então não há discussão daquilo, se é mais caro ou menos caro, é caso de polícia. Uma das coisas que eu sinalizei aqui, procure identificar em todos os lugares que aconteceu essa situação, vai ver que é sempre no mesmo estado, na mesma região. Então, não tem como dizer que não dá para pegar. Né? Tem como pegar quem é que está fazendo isso. É no mesmo estado, na mesma região, e em alguns casos até a justiça está envolvida nessa situação. Então, há necessidade sim de envolvimento da Polícia Federal, de uma ação mais estratégica com relação ao caso de corrupção. Né? A Anvisa, no que tange a segurança e a risco, vem trabalhando desde 2010 num projeto que a gente chama de monitoramento e avaliação de tecnologia. Começamos com prótese ortopédica, quadril e joelho. Por que quadril e joelho dentro da especialidade prótese ortopédica? 75% do custo ou dos gastos consumíveis hoje na área de traumato-ortopedia está relacionada à OPME e dessas OPME o maior volume é prótese quadril e joelho. Considerando que a população brasileira vem invertendo a pirâmide aí de idade, o país está se tornando um país de pessoas mais velhas e o número de acidentes, inclusive em casa, também está aumentando. Então, essa taxa de consumo que apareceu aqui, ela vai aumentar mais ainda. Né? Além dos 40 milhões de pessoas que saíram da miséria e da pobreza e entraram para a nova classe média brasileira, que aumentou esse consumo, eu ainda tenho um volume de pessoas idosas que vão utilizar o sistema de saúde brasileiro com a maior intensidade. E detalhe, a maior parte dos gastos com alta complexidade, como eu já disse aqui, é a área pública que consome. Esse programa de avaliação e monitoramento, começando com prótese ortopédica, a gente fez um piloto no Rio Grande do Sul, com o Grupo Hospitalar Conceição e o laboratório LAMEF, laboratório de mecânica e metalurgia, que faz ensaios desse tipo de produto. A ideia é coletar no distribuidor e no hospital os produtos, ensaiar em laboratório e verificar se ele apresenta as características de segurança e eficácia a qual ele apresentou no momento do registro. O resultado desse trabalho imputou a gente a ter que trabalhar numa segunda fase que iniciou em junho desse ano, no município, na região metropolitana de Curitiba, aumentando para 17 hospitais e mais 5 laboratórios trabalhando dentro dessa rede. E a ideia é a gente chegar na terceira fase a 150 hospitais sentinelas, com 6 ou 7 laboratórios ensaiando esses produtos. O resultado bruto dessa avaliação piloto foi que 23% das próteses utilizadas, ensaiadas, apresentavam problemas, tanto nacionais quanto importados. 27% desses 23% apresentavam problema relacionado à esfericidade, a tamanho, forma, e essas eram as próteses nacionais. 25% apresentavam problema com relação à matéria-prima, e esses eram relacionados às próteses importadas. Então, aquele dilema de que prótese nacional era pior do que prótese importada, isso não existe. Todas as duas têm problemas. Né? Todas as duas têm problema. Essa é a grande situação. Com um detalhe que é um agravante, ao meu ver, matéria-prima passa a ser um problema muito maior do que a esfericidade. Né?
Porque uma prótese com uma matéria-prima ruim, a possibilidade dela quebrar no paciente é muito maior do que uma prótese que está mal encaixada no usuário. Tá bom. Então, como eu estava dizendo, como consequência desse trabalho, houve suspensão cautelar de registro, cancelamento de registro, multa realizada às empresas, e aí a ideia é que se trabalhou num projeto também de qualificação da indústria, sentamos com toda a indústria nacional, discutimos com cada um dos fabricantes a reavaliação dos seus processos fabris para garantir melhor qualidade dos produtos. E a gente vai monitorar isso no mínimo mais 5 anos. Estamos trabalhando num processo de certificação dessas próteses também. A lista de produtos a serem avaliados inclui marca-passo, aparelho auditivo, cóios, kits diagnóstico de HIV, dengue, hepatite C, malária, tuberculose e aparelhos de mamografia, ultrassom, raio-x e ressonância magnética. Outra ação que a Anvisa vem trabalhando é na estratégia do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que é uma ação conjunta com o Ministério da Saúde, que envolve você requalificar todo o processo de trabalho dentro do ambiente hospitalar, dentro do serviço de saúde, na perspectiva de garantir segurança e diminuir os desvios de procedimentos internos em cada serviço de saúde. Uma outra estratégia é a construção de nomenclatura para identificar os desvios de nomes de produtos. Esse é um nome diferente do outro, é um produto diferente, e se trabalhar com nome técnico em vez de marca, né? Apoiar o trabalho que está sendo feito com o CFM. Nós fazemos parte da discussão junto com o CFM com relação à discussão da revisão da portaria que trata da identificação de três produtos, não é marca, é 3 produtos com especificações distintas, lá não se trata de marca, né? E, por fim, o trabalho que vem sendo desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, que é o trabalho das PPPs, né? As parcerias público-privadas, justamente tentando garantir acesso, melhoria de acesso da população a um número maior de produtos considerados estratégicos para essa população. Então, tentei sintetizar para vocês um bloco de coisas que a agência vem fazendo. Além de discussão internacional, o Brasil hoje faz parte do IMDRF, International Medical Device Regulatory Forum, que é composto pelos Estados Unidos, FDA, Canadá, Austrália, Japão, Comunidade Europeia, Rússia, China e Brasil, como membro fundador, que trata justamente da convergência regulatória, que é tentar o máximo possível trabalhar num padrão de regras, num padrão de norma, em que diminua as dificuldades de trânsito de produtos, seja no Brasil, seja para esses países que fazem parte desse núcleo. Então, um bloco de coisas que vem sendo trabalhada e que espero que nos próximos 2, 3 anos a gente consiga estar com um perfil de qualidade aceitável e com menos dificuldade de acesso da população a esse serviço de saúde. Obrigado. Agradeço ao senhor José Vitor Pedrosa e passo a palavra a seguir à senhora Denise Eloy, presidente da União Nacional de Instituições de Autogestão de Saúde Unidas. Senhores, estou chegando agora, o avião atrasou, mas ainda cheguei a tempo de participar dessa reunião. Eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e fiz questão de vir aqui para concluir essa exposição de vocês. Com muito prazer. Por não, a senhora Denise Eloy, com a palavra. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria cumprimentar a mesa, fazendo e saudando o deputado Zé Carlos Araújo, que chega nesse momento para a nossa discussão. Quero também cumprimentar o deputado Ricardo pela iniciativa de uma discussão tão importante para a sociedade brasileira. Inicialmente, esclarecer, a Unidas é a entidade que representa as operadoras de autogestão do país, deputado, que são operadoras sem finalidade lucrativa, que são formadas, geridas e custeadas pelo trabalhador brasileiro, pelo servidor público, portanto, com outra conotação de proposta de assistência, de qualidade assistencial
no sistema de saúde brasileiro. Nós temos também assento no Conselho Nacional de Saúde, como titular, eu atuo como titular representando a Unidas, porque entendemos que o sistema de saúde suplementar tem um papel importante na construção do sistema de saúde como um todo. Portanto, essa matéria é uma matéria que vem preocupando todo o setor como um todo, né? Não só o setor privado, também o setor público. Algumas discussões já foram feitas, inclusive na Câmara de Saúde Suplementar, onde a ANS tem articulado e buscado suprir essa lacuna que a gente tem na regulação e na atuação para dar respostas que a sociedade brasileira exige. É bom a gente falar por último, porque a gente já tem muita coisa que foi abordada, e aqui eu vou poupá-los, então, de algumas avaliações que já foram bastante bem apresentadas aí pelos meus antecessores, e tentar complementar dentro dessa expectativa do nosso segmento de autogestão, dessa preocupação que a gente tem como cidadã e dessa preocupação que a gente tem também como participante desse sistema. Tá? Então, eu trouxe aqui, já passando para a segunda lâmina, também um pouco do cenário. A nossa preocupação aqui é chamar os senhores que essa situação não é um caso isolado, a gente não está falando de uma cadeia produtiva que tem um impacto apenas em mais ou menos recursos, mas um impacto importante na qualidade assistencial que é oferecida e que tem um impacto ainda mais importante também na sustentabilidade do sistema. Então, esse tema é um tema muito rico, né, como eu disse, para todos nós que fazemos que participamos do sistema de saúde suplementar, e aí a gente destaca algumas questões do cenário, que é a longevidade, que já foi muito bem abordada aqui pelo Sequim, né, os custos ascendentes, e aqui um item que eu acho que, se foi colocado, não teve o destaque pela sua importância, que é o marco regulatório provisório. Né? Hoje, é importante lembrar que a Lei 9656, tão logo foi editada, nós tivemos depois uma medida provisória fazendo importantes mudanças na lei, e que esse marco ainda não foi avaliado, e ainda não foi revisto e não foi definido por esta Casa, e a gente entende que o Congresso Nacional deve se debruçar nessa matéria, que a gente não pode deixar passar essa oportunidade de fazer esse registro. Até porque tanto a incorporação à crítica de novas tecnologias, que já foi muito bem abordado, como esse marco regulatório, tendo o caráter provisório, traz uma repercussão importante na judicialização na saúde. E aí a gente tem uma longa discussão do direito coletivo, sobre o direito individual, e a gente tem que analisar isso com muito carinho, mas com um carinho que mantenha esse sistema vivo também. Quanto ao modelo assistencial, o Joselito falou muito bem aí da nossa falta de capacidade de perceber e de utilizar os recursos em saúde. Está na nossa cultura ainda um modelo hospitalocêntrico, um modelo onde o hospital ele é quem capitaneia todo o sistema de saúde, quando a gente sabe e conhece que as grandes nações mundiais vêm investindo de uma forma importante na atenção primária, na hierarquização do acesso dentro aos recursos de saúde, e que é importante a gente também abordar quando discute insumos em saúde. Né? E, por fim, a questão do custeio, que o Sequim trouxe números aí mais da FenaSaúde, mas que eu acho que é importante, que também são semelhantes nos outros segmentos. Né? Eu trouxe essa lâmina também emprestada de uma apresentação que foi feita lá no Conselho Nacional de Saúde Suplementar, lá pela Secretaria, se eu não me engano, de Atenção à Saúde, eu acho que foi o doutor Elvésio, onde mostra aí uma matéria que foi publicada no Jornal do Estado de São Paulo, e mostra o crescimento, né, como vem crescendo nos últimos 5 anos, os componentes de saúde no nosso país. E aí mostra que o quanto a gente tem um modelo que tem uma capacidade fora do comum, né, e um incentivo absurdo para assimilar equipamentos. Então, quando a gente fala de assimilar a parte de equipamento e insumos no sistema de saúde, a gente tem aqui, olha, o quanto a gente teve, o que cresceu de médicos, de leitos hospitalares, de estabelecimentos médicos, e ver o pulo que dá para 72% quando a gente fala em tecnologia. O país é um dos maiores parques tecnológicos do mundo, e nós temos uma missão muito árdua, e aí eu chamo... louvo a iniciativa e as ações que a Anvisa e a ANS vêm fazendo, e o próprio Ministério da Saúde, mas chamo a atenção para a responsabilidade do Estado regulador nessa matéria, que é isso que a gente aborda mais na frente.
Claro que a autogestão representa, deputado, 11% do setor, né, onde nós temos, eu sou funcionária do Banco do Brasil há 32 anos, né, tem dentro da autogestão outros órgãos públicos, mas também empresas privadas, onde os trabalhadores organizam seus próprios planos. E aqui a gente traz a gente faz uma apresentação anualmente dos números do nosso segmento, que representa, como eu disse, 11% do sistema de saúde suplementar. Aqui a gente trouxe apenas 2 lâminas para mostrar a representação do que a gente está discutindo aqui, onde a gente mostra que os gastos hospitalares aqui na ordem de 49,9% do total do custo, né, da saúde no sistema de autogestão, que não é muito diferente do sistema de saúde como um todo. E aqui, especialmente na parte de OPME e material e medicamento, que aqui a gente soma e dá quase 54%. Quando você explode a pizza dos custos com internação, a gente chega a 54%. É fácil fazer essa conta e saber que os 25% que foram anunciados aí pelo SEQUIM é uma coisa, é uma realidade em todo o sistema, e isso traz uma preocupação muito grande. Essa apresentação também roubei lá do estudo da Horizon, né, da apresentação da agência, roubei no bom sentido, né, porque já que a gente vai falar um pouco em sanção penal, é bom eu policiar meu português. Então, eu peguei emprestado, e como foi junto com o Sequim, ele é um homem de bem, então eu estou tranquila, né? Então, não vou também me debruçar em cima dessa lâmina, porque o Sequim já explorou muito bem, só queria fazer um destaque aqui para a questão dos tributos, né? É um segmento, um setor onde a gente tem uma carga de tributária muito importante, e para a questão, especialmente, das comissões, né? Aqui, acho que não é cabível, dentro de um sistema sério como é a saúde, que é assegurado pela Constituição como direito constitucional para o cidadão brasileiro, a gente ter numa cadeia aqui quanto é que deu para o vendedor, quanto deu para o distribuidor, quanto deu para o médico, quanto deu para o hospital. De fato, assim, um setor muito atípico, né, vamos dizer assim, que precisa desse olhar mais comprometedor nosso, que participamos desse sistema. Queria aqui dizer que concordo com o nosso diretor Bruno Sobral, né, da agência, que vem fazendo um trabalho importante, como eu disse lá, quando ele fala sobre que é um trabalho, que é um problema sistêmico, que tem uma base, né, na questão econômica, mas eu quero também destacar que, embora seja decorrente da assimetria do modelo, né, do sistema de saúde hoje, do mercado de saúde hoje, mas é importante a gente destacar que existe sim a distorção nessa cadeia produtiva, existem desperdícios, fraudes. A Andréa, ela trouxe alguns exemplos da Unimed, mas não é diferente também, teve até um exemplo da própria autogestão, né, de Correios, a gente tem outros exemplos lá. Então, existem sim distorções importantes que precisam ser enfrentadas. Existe um modelo de pagamento que precisa ser, toda aquela abordagem que foi feita na área econômica, que o doutor Bruno é um grande professor nessa área, foi muito bem feita, mas também exigem outras ações, e eu acho que essa situação atual traz como, não só como risco de sustentabilidade financeira, mas também de qualidade assistencial, e que aqui a gente entende que, além da ação coordenada envolvendo as diversas instâncias, as agências reguladoras, né, todos aqueles, os players que participam do setor de saúde, tanto do público como privado, também do aprimoramento da incorporação de novas tecnologias, que a gente tem um trabalho brilhante na Conitec, mas que, infelizmente, principalmente no sistema de saúde suplementar, doutor Paulo, a gente já teve uma vez com o ministro e ele disse, vocês precisam se aproximar mais da Conitec, porque, de fato, no setor de saúde suplementar, a gente é ainda mais carente do que no setor público nesse sentido, né? E também uma discussão na questão da criação de critérios e preços. Eu acho que aqui exige uma maior transparência, maior publicidade. A gente, muitas vezes, quem está no processo, não conhece quanto vale aquele insumo quando ele entra no sistema, seja ele nacional ou seja ele importado. Então, qual é o preço original? Para que eu possa formar dentro da realidade de mercado, dentro de uma regra justa de concorrência, dentro de uma reposição de custos e com devido lucro apropriado para quem deve receber esse lucro. Mas
Qual é o preço original? Então, hoje, o cidadão brasileiro, hoje, nós que atuamos no setor, muitas vezes até desconhecemos esse preço original. E a gente vem pedindo e aí insistindo aí junto à ANS e à Anvisa, já fizeram um trabalho inicial, onde publicaram no site da Anvisa um trabalho coletivo, mas eu acho que esse trabalho ele tem que ser retomado, ele tem que ser ampliado, ele precisa ter mais transparência nessas informações para o cidadão brasileiro. E, por fim, só para fechar, né, a gente entende que, como foi dito por mim, não existe um remédio só para isso, né? Os que me antecederam também falaram da complexidade do problema, mas são questões que foram, no meu entendimento, unânimes em todas as falas, né? Primeiro, que o Estado ele tem que atuar, sim, tem que chamar para si essa responsabilidade de regular essa cadeia de distribuição ou cadeia produtiva, como a gente queira chamar. Mas a gente precisa da presença do Estado para dar essa transparência e para que a gente possa ter segurança na operação em saúde. Para os casos de polícia, eu acho importante, eu agora tentei resgatar ali, mas até tomei conhecimento de um projeto de lei que fazia uma proposta de sanção penal. A gente tem outros países em que situações dessa natureza, doutor Bruno Sobral, além da sanção ética, a gente também tem uma sanção penal, sim, e eu acho que isso a gente deve à sociedade brasileira, e acho que é importante a gente construir ou começar a debater essa ideia, né? E, por fim, o que eu resgato aqui, a necessidade da soma, né? E que, como o doutor Bruno Sobral disse muito bem, não existe um culpado, 2 culpados, 3 culpados. Agora, existem importantes batalhas para serem feitas e eu não sei quem são os culpados, mas sei que os responsáveis somos nós e a gente tem que atuar e tem que agir. A autogestão está comprometida com esse tema. No último congresso, nós fizemos uma mesa onde nós tivemos a participação da Anvisa, a participação da ANS, a participação de outros players, e foi bastante importante. E eu estava dizendo ao doutor Bruno agora, para concluir, de fato, deputado, dizendo ao doutor Bruno que esse ano de 2013 nunca se discutiu tanto sobre essa matéria, né? Nós fizemos grandes discussões em vários fóruns. Eu espero que em 2014 a gente tenha uma agenda positiva de ação propositiva, né? Chega de diagnóstico, chega de apontar para o outro. Eu acho que a gente tem ação propositiva, tem que construir isso, e essa casa ela tem condição, né, de ajudar ou de dar essa resposta à sociedade brasileira com muito mais propriedade do que individualmente cada um que falou nessa mesa. Muito obrigada. Obrigado, dona Denise Eloy. Acabou a sua exposição. Nós agora estamos aqui, depois de todas as exposições, o deputado Ricardo Isaac, autor do requerimento, que faz alguma colocação. Senhor presidente, queria só deixar claro que os problemas aqui já foram detectados. Quais são os problemas? O que a gente tinha que fazer era alguma coisa efetiva para consertar o que está acontecendo de errado. Eu acho que uma formação de um grupo de trabalho, eu não sei como fazer, como a comissão pode participar disso de forma efetiva, eu até te pergunto isso, mas eu queria me colocar à disposição para, se a gente precisar fazer reuniões, utilizar meu gabinete lá para a gente fazer reuniões, grupo de trabalho, e vir com uma proposta concreta, nem que precise apresentar um projeto de lei, uma PEC, o que for, mas a gente tem que consertar o que está errado. Então, eu me deixo à disposição aí de vocês para ser o instrumento legislativo nisso, e eu tenho certeza que muitos outros deputados vão ajudar a gente nessa empreitada. E fica a minha pergunta para o presidente. O que a comissão pode fazer mais, além do que a audiência pública, para dar prosseguimento nesse trabalho? Antes de responder ao deputado Ricardo Zá, eu quero registrar a presença da deputada Rosia Defal, que está nos prestigiando nessa tarde aqui. O deputado Ricardo, o debate deve ser enriquecido e o senhor Bruno Sobral de Carvalho quer fazer uma intervenção da MS, quer fazer uma intervenção numa tréplica, portanto, passa a palavra. Na verdade, é só uma sugestão, deputado. A gente falou aqui de uma cadeia complexa, tem vários atores. Eu acho que seria super interessante para enriquecer esse debate que a gente trouxesse também a representação de hospitais para cá. Eles têm muito a falar e têm muito conhecimento desse assunto também. E eu acho que fica como sugestão para que novos debates sejam feitos, até para encaminhamento de soluções e dessa comissão,
que os consumidores possam estar presentes e que os representantes de hospitais também possam, porque eles têm contribuído muito nesse debate também e ajudaram muito a agência, assim como as operadoras de plano de saúde também, a construir um modelo de remuneração diferenciada. Eu acho que é um modelo que está errado. E acho que a construção desse modelo, a gente está aberto a cada vez mais discutir com essa casa, que tem contribuído muito para esse debate. E aproveitar para agradecer mais uma vez o convite. Deputado Ricardo Zá, essa é a última audiência pública do ano. Óbvio, no próximo ano nós teremos a oportunidade de debater este assunto e vários outros assuntos que essa casa vai debater em nossa comissão. Tenho a impressão que nós teremos tempo suficiente para conversarmos e ver uma solução ou algumas sugestões que poderão ser colocadas, podemos discutir esse assunto. Eu acho que o Vossa Excelência me perguntou o que fazer, de pronto, difícil responder. Assisti algumas exposições aqui, fiquei preocupado a princípio com a dona Denise Eloy, quando ela falou que se debruçado sobre essa lâmina. Tomei um susto, fiquei preocupado, porque depois eu fui entender que lâmina a senhora estava falando, porque com medo dela estar debruçada sobre a lâmina se cortar. Mas, na verdade, era a sua exposição que estava falando. Só para... Pois é. Então, eu tenho a impressão que todas as exposições aqui que foram feitas, todas as palavras que foram ditas aqui por todos os expositores, vieram enriquecer o conhecimento de todos que estão aqui. O deputado Ricardo Zá, que é um deputado que fez um requerimento, que está se aprofundando neste assunto, deve ter aprendido muita coisa, porque essa casa é uma eterna escola. Ninguém nunca chegou aqui sabendo tudo, nem vai sair daqui sabendo tudo. Sempre vai ficar alguma coisa por aprender. Tanto chegando como saindo, todo mundo tem sempre o que aprender com os senhores que vêm aqui, as senhoras que vêm aqui fazer alguma exposição, porque quando nós chegamos aqui, embora tenhamos vindo de outras casas, legislativa, estadual, muitos deputados vieram aqui, passaram pelo executivo, mas é nesse debate, é nessa casa que nós nos aprofundamos e conhecemos muito mais de todos os assuntos que aqui passam por essa casa. Eu saio daqui na certeza, quando estou nessa casa, que aqui eu estou fazendo uma pós-graduação. Uma pós-graduação em tudo. Porque desde mecânica de avião a consertar carro, a gente tem discutido na CDC aqui, temos discutido na saúde, em todos os aspectos nós temos discutido muito. Principalmente na saúde, nós temos discutido, veio aqui os assessores do Ministério da Saúde, que sempre estão aqui conosco. Amanhã nós temos um assunto a tratar na Comissão CDC sobre o requerimento do ministro da Saúde. Já recebemos a resposta e até amanhã eu vou abordar esse assunto. Não entendi porque demorou tanto de ser respondido e podiam ter tido outras consequências desnecessárias, mas amanhã é o dia de abordar, que nós temos audiência pública, não é a hora de abordar este assunto. Teremos amanhã, talvez, a última, talvez não, com certeza, encerramos amanhã na Comissão de Defesa do Consumidor, a última sessão, e com saldo altamente positivo, que tivemos, se não me engano, 17 audiências públicas, com essa 18, tivemos aprovadas ou discutidas 79 proposições, se não me engano. É isso mesmo? É isso mesmo, então. E encerramos praticamente o ano zerando todos os processos da comissão. Então, é uma coisa que nós temos orgulho de deixar a comissão, e a comissão encerro amanhã, praticamente encerro, porque é a última sessão, embora o novo presidente só seja eleito em fevereiro, continua cumprindo até fevereiro, mas
como rainha da Inglaterra. Eu sou presidente, mas não tenho o que deliberar, porque nova sessão só na próxima legislatura. Então, quero agradecer aos senhores. Esse debate, pelo que eu soube, foi enriquecedor, todos ganharam. E o deputado Ricardo Aizar, vamos continuar, deputado. Quero, embora Vossa Excelência seja um pouco mais novo que eu, mas eu tenho muito que aprender com Vossa Excelência. E você não acredita, mas eu fui colega do pai dele e agora sou colega do filho. Então, é porque eu cheguei aqui muito cedo, precoce como deputado, então fui colega do pai dele e ele que chegou tarde. Portanto, quero agradecer aos senhores por terem vindo aqui essa tarde de discussão e dizer que no próximo ano continuaremos, pelo menos na comissão, onde teremos a oportunidade de discutir esses e outros assuntos de interesse da população brasileira, tudo aquilo que venha a contribuir com o Brasil, com o nosso povo brasileiro. Nada mais havendo a tratar. Antes disso, terminar, alguém tem alguma colocação a fazer ainda? Todos já estão satisfeitos com tudo que foi dito aqui. A dona Denise Evoy também já colocou na última lâmina dela, todas as colocações que queria fazer. Portanto, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos professores, encerro a presente reunião às 17h05 e convocando reunião ordinária deliberativa realizada amanhã, quarta-feira, 18 de dezembro, às 10 horas, no plenário hoje, como sempre, deputado Ricardo Aizar, espero sua presença lá logo às 10 horas da manhã, para que possamos ter quórum e discutir todos os processos que estão lá, para encerrarmos a nossa sessão com chave de ouro. Muito obrigado e uma boa tarde.